Bom dia, meus queridos alunos, meninos e meninas. Hoje é a nossa aula 14 de Biologia no MyClass, Relações Ecológicas Desarmônicas. Estudaremos a primeira parte dessas relações, que são as intraespecíficas, onde vai ocorrer benefício, prejuízo ou indiferença para as espécies. Colégio Opção e Conhecimento, Sistema Coca de Ensino. Biologia, setor 242, data 20 de maio de 2020, caderno 14, capítulo 12, página 293, módulo 41, Relações Ecológicas, parte 2. Relações ecológicas desarmônicas. Relações ecológicas desarmônicas são aquelas que podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, então são as intraespecíficas. Então nós temos competição intraespecífica, temos o canibalismo, que é o que nós veremos na aula de hoje. E também pode ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, né? São chamadas interespecíficas. Temos a competição interespecífica, o predatismo, o parasitismo, o esclavagismo e o amensalismo. Começaremos pelas intraespecíficas. Então, competição intraespecífica é uma relação ecológica desarmônica na qual os indivíduos são prejudicados. Então, eles vão competir pelo quê? Pelo alimento, pela luz, pelo espaço, pela água, e vai atuar no controle da densidade populacional. Por exemplo, quando a população fica bem com muitos indivíduos, então pode ocorrer uma competição. Mas ela é muito importante, porque nós temos a seleção natural, e na seleção natural os indivíduos mais aptos são preservados, enquanto os menos aptos são eliminados. Então ela vai favorecer os indivíduos que estão mais adaptados. Então nós temos alguns exemplos. Nas plantas da floresta tropical, elas competem por luz, nutrientes, né? Então é muito importante isso aí. Plantas do deserto competem principalmente pela água, né? E nos animais nós encontramos assim a que a gente chama de territorialidade, quer dizer, onde é o espaço deles, né? O alimento também nesse território, a água, parceiros sexuais, né? Não pode invadir. Os cães e lobos costumam demarcar seu território através da urina, os insetos através de substâncias chamadas feromônios e os pássaros através do canto. Então, a competição por recurso limitado. Então, o comportamento de cada indivíduo da população é influenciado pela conduta dos demais competidores. Então, uma forma simples é a exploração ou consumo de recursos, como que isso está sendo feito por cada indivíduo dessa população. E a defesa dos recursos, através de lutas, exibições agressivas, né? Então, eles mostram que estão donos do pedaço, como assim nós dizemos. Então, aí nós temos alguns exemplos, né? Os cervídeos numa luta, provavelmente por causa da fêmea, os urubus também competindo pelo alimento, os ursos provavelmente numa luta, né? Aquelas duas aves competindo pelo peixe. E temos plantas, se vocês observam que aquelas duas plantas da mesma espécie têm raízes de desenvolvimento diferente. Provavelmente aquela que tem o maior desenvolvimento das raízes ganhará a competição. E as plantas de florestas, né, que competem pela luz. Canibalismo. O canibalismo é uma relação ecológica desarmônica interespecífica na qual um animal mata o outro de sua espécie para se alimentar. Então, nós temos entre os vertebrados uma alta densidade demográfica pode levar ao canibalismo, onde os adultos alimentam-se dos filhotes. Entre os invertebrados, temos como exemplo o gafanhoto, né, na escassez de alimento, certo? E um território restrito. O louva-a-Deus e a viúva negra, que é uma aranha, após o acasalamento, a fêmea devora o macho. E aqui nós temos alguns exemplos. Aqui embaixo um ninho de abelhas, né? De aranhas, né? Que aumentam muito a população, então as mães comem os filhotes. Os gafanhotos, né? A viúva negra, após o acasalamento, né? Devora o macho. E o tubarão, que pode devorar os filhotes quando a população está bem elevada. E aqui nosso exercício de aplicação.
Primeiro exercício. A cadeia alimentar a seguir ocorre em certa comunidade terrestre. Capim, grilo, sapo e gavião. Então, o produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Depois de uma mudança ambiental, a taxa reprodutiva dos grilos passou a ser muito elevada e a população tornou-se exageradamente grande. Após esse crescimento exagerado na população de grilos, estabeleceu-se entre os indivíduos uma relação de competição intraespecífica. Portanto, a alternativa A. Essa daí é bem simples. O desenho a seguir representa um comportamento comum em determinadas épocas do ano entre machos de algumas espécies de herbívoros. Esse comportamento ocorre entre os machos de uma única espécie e pode ser muito agressivo, alterando a harmonia da população. Como se chama esse tipo de relação ecológica? Competição intraespecífica. Que recursos envolvidos levam a esse comportamento? Podem ser vários. Em geral, esse comportamento ocorre em razão da luta entre os machos pelo direito de se acasalar com as fêmeas. Além disso, pode envolver recursos ambientais, como disputa por alimento, por fontes de água ou ainda por espaço. E uma questão do Enem: as fêmeas de algumas espécies de aranha, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, Tenodera aridofolia, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque promove maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie, favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Vocês estão vendo ali do texto, né? Impossibilita a transmissão de gene? Não. Se é uma reprodução sexuada, tem transmissão de genes. Impede a sobrevivência e reprodução futura do macho? Não. Reduz a variabilidade genética? Não. Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. Então, na natureza, uma das principais funções dos organismos é passar seus genes para os descendentes, garantindo a continuidade de suas características, além de perpetuar a espécie. No caso descrito, quando as fêmeas alimentam-se dos machos, após o acasalamento, produzirão uma quantidade muito maior de ovos e, consequentemente, terão mais descendentes com as características hereditárias de ambos os parentes. Portanto, ficamos com a alternativa B. E aqui a nossa tarefa, para entregar dia 25 de maio, né? Então, 2 exercícios da tarefa, 1 do reforço e 2 do aprofundamento. Tchau, meninos e meninas, até a próxima. Bons estudos.